Você pode estar no centro de todos os acontecimentos da sua vida e ainda assim estar vivendo uma história que outra pessoa escreveu. Ser protagonista não é o mesmo que escrever a sua história. E hoje eu quero te mostrar essa diferença, que é uma diferença de mudança de perspectiva. Eu sou a Grazi Bagensons, eu guio mulheres em seu processo de autonomia pessoal e profissional e te dou boas-vindas à nossa terceira aula do método Arcos. Nas duas aulas anteriores eu falei sobre autonomia e sobre superadaptação, sobre como a gente pode se afastar do próprio eixo na tentativa de caber na expectativa do outro. E hoje eu quero levar essa discussão para o seu primeiro desdobramento, que é a autoria. Eu costumo dizer, e repito isso com frequência porque eu considero central, que existe uma diferença enorme entre ser protagonista e ser autora da própria história. Ser protagonista na cultura em que vivemos virou quase um sinônimo de sucesso pessoal. Aparecer, ser vista, ocupar o centro da cena em vários locais. Mas a gente tem uma armadilha aqui. Protagonista é literalmente aquele que ocupa o papel principal de uma história. Mas ocupar esse papel principal não significa ter escrito o roteiro. Uma pessoa pode ser protagonista, sim, de uma trama a vida inteira, viver o centro dos acontecimentos e mesmo assim estar vivendo uma história que foi escrita por uma outra pessoa ou por uma outra entidade. Família, cultura, expectativas de gênero, scripts que a sociedade oferece prontos. E a autoria aqui é outra coisa. A autoria é a capacidade de narrar a própria história, e note bem, narrar não é apenas viver os acontecimentos, é dar um sentido a eles. É escolher que fio que conecta um evento ao outro e decidir o que aquilo significa com o que aconteceu comigo. A pessoa que tem autoria da própria vida não necessariamente vive acontecimentos diferentes de quem não tem. A diferença está em quem tem o poder de dar sentido e condução a isso. Se é você quem interpreta ou nomeia o que passou, ou se é a voz do outro internalizada que faz esse trabalho por você. E eu vou trazer aqui alguns autores da psicanálise que me ajudam a construir essa ideia com mais precisão para você. A gente tem o Winnicott, que é psicanalista francês, que vai falar sobre a diferença entre o que ele chama de falso self e verdadeiro self. O falso self, para Winnicott, é uma forma de organizar a nossa psique que se desenvolve quando a gente é criança, que precisa se adaptar demais às demandas do ambiente. Geralmente porque o cuidado que recebeu não foi tão suficiente, sensível às próprias necessidades. Esse falso self se torna extremamente competente em corresponder ao que o outro espera, mas ele faz isso às custas de quem a gente verdadeiramente é, do nosso verdadeiro self, que fica escondido, protegido e muitas vezes silenciado. A superadaptação, muitas vezes, acaba sendo a forma com a qual a gente se organiza para conseguir fazer sentido nesse mundo. Mas esse mecanismo que o Winnicott traz para a gente descreve esse mecanismo, mas de uma outra forma. Aprender a viver a partir da resposta do outro e não a partir da sua própria potência de vida. Outra referência que eu trago para essa aula é Jessica Benjamin, que é psicanalista com quem eu tenho dialogado bastante na minha produção teórica. A Benjamin, ela vai desenvolver um conceito muito bonito que é de reconhecimento intersubjetivo. A ideia de que o sujeito só se constitui plenamente quando é reconhecido por um outro que ele, por sua vez, também o reconhece como sujeito e não objeto. Benjamin vai descrever o que ela chama de complementariedade entre quem faz o reconhecimento e quem é feito pelo reconhecimento, que é uma tentativa didática de a gente entender como é que é esse processo de intersubjetividade. Eu trago Benjamin aqui porque ela vai nos ajudar a entender por que a falta de autoria não é apenas um problema individual, ou força de vontade, ou de autoestima. Ela é um problema relacional. A gente não perde a autoria sozinha num vácuo. A gente perde a autoria dentro de vínculos, dentro de estruturas de reconhecimento que nos posicionam repetidamente no lugar de quem responde e não no lugar de quem inicia ou de quem tem a possibilidade de se manifestar sobre algo naquele espaço. Esse vínculo do reconhecimento é como uma ânsia profundamente humana. É a necessidade de ser visto pelo outro como uma pessoa querida, aceita, admirada. Essa ânsia, quando administrada pela autonomia, ela é muito saudável. É parte daquilo que nos torna relacionais.
Mas quando essa ânsia captura inteiramente a narrativa da pessoa, quando o reconhecimento do outro se torna a única fonte de sentido, a autoria se dissolve. A pessoa tenta vivenciar cada capítulo da própria vida pensando primeiro em como esse capítulo vai ser recebido e não qual é o sentido dele para si mesma. E eu quero acrescentar aqui uma perspectiva que é decisiva quando a gente fala sobre mulheres. A identidade da mulher, ela foi historicamente redigida em terceira pessoa. Filha de, esposa de, mãe de, secretária de. O nome próprio vem depois do vínculo. E esse roteiro não é imposto de uma vez, num único gesto. Ele é transmitido em frases pequenas e repetidas. Seja boazinha, não incomode, ajude sua mãe, cuidado com o que vão pensar. Nenhuma dessas frases isolada parece grave, mas elas, somadas, por exemplo, ao longo de 2 décadas, elas produzem uma mulher adulta que pede licença para existir dentro da própria vida. E é por isso que eu digo que a autoria é o despertar dessa autorização. Quando a pergunta que organiza a vida for quem me autoriza, a caneta está na mão da outra pessoa. E aqui cabe um exercício que eu gosto de propor. Identifique de quem é a voz que avalia dentro de você, aquela que julga cada capítulo antes de você escrever. Essa voz raramente vai ser sua, e nomear o dono da voz já reduz o poder dela. A autoria, então, dentro do método Arcos, é essa capacidade de retomar a escrita sobre si. É reconhecer, diante de cada acontecimento de uma vida, que existe uma escolha interpretativa a ser feita, e que essa escolha é sua, mesmo quando as circunstâncias não foram escolhidas por você. E aqui tem uma distinção bastante importante também. A autoria não significa que você escolheu tudo o que aconteceu. Ninguém escolhe os capítulos, todos. A autoria significa que você escolhe o sentido que dá a eles, a forma como os narra, o lugar em que eles ocupam na história maior que você está construindo. E o convite que eu deixo aqui para essa aula é o seguinte: pegue um acontecimento recente da sua vida, um que ainda esteja um pouco vivo, um pouco incômodo talvez, e pergunte a si mesmo: que história eu estou contando sobre isso? E essa história, ela nasce de mim ou é uma história que uma outra pessoa contaria sobre mim? E aqui a gente chega no final da terceira aula. Eu agradeço pela companhia e na próxima aula a gente vai falar sobre relações, sobre a diferença entre vínculos herdados, vínculos escolhidos e também sobre 2 éticas que vão atravessar nossas relações familiares e profissionais: a ética da competência e a ética da conveniência. Até lá!